Paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um dia da nossa leitura bíblica para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós exaltamos e glorificamos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, pela tua bondade e misericórdia. Assim, ó Deus, nós pedimos sabedoria, conhecimento e graça. Amém. 2 Reis, capítulo de número 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel com 1000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha de 7 dias, e o exército do gado que os seguia não tinha água. Então o rei de Israel: que o Senhor chame a estes 3 reis para que os entregue nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta que consultemos? Então respondeu os servos de Israel, disse: aqui tem Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre a mão de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, de Edom, desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe dissera: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: viva o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, traze-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: faz-se neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e a vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferirei todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortarei, e tampareis todas as fontes de água, e danificareis como pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram todos os que cingiam cinto e daí para cima puseram as fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de frente deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais refugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam. E tamparam todas as fontes de águas e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Haresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei
dos moabitas, que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada, como para romperem com o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu um holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse a ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele dele e fechou a porta sobre si, seus filhos, e eles traziam os vasos, a ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, teus filhos, viverei do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Sucedeu um dia que veio ali, se retirou aquele quarto e deitou ali. Então disse ao moço Geazi: Chama esta sunamita. E, chamando-a, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: Dize, eis que tu tens trabalhado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ao chefe, ao exército do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este também determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E sucedeu a mulher, e deu à luz um filho, no qual tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ela a porta e saiu. E chamando a seu marido, disse-me já um dos moços e uma jumenta para que ocorra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse Geazi, seu moço: Eis aqui a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize: Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: Vai bem. Chegando a ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou a Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa-a, porque a sua alma nela está triste e amarga. E o Senhor mo encobriu, não mo manifestou. E disse ela: Pede, e eu ao meu senhor em algum
filho? Não, disse eu. Então me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saudes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: viva o Senhor e viva a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou e encontrar-se com ele, e ele trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre sua cama. Então entrou ele, fechou a sua porta e ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino e ponde sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e a sua mão sobre as mãos dele e se estendeu sobre ele e a cama do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: tomai o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra. E tomou o seu filho e saiu. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu a dela a sua capa cheia de coloquitas, e veio e as cortou na panela caldo, porque não as conhecia. Assim tirara de comer homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: traze-me, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevado e espigas verdes na sua palha. E disse: dá ao povo para que coma. Então seu servo disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao seu povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-ás e sobejará. Então lhos pôs diante e comeram, e depois deixaram os sobejos, conforme a palavra do Senhor. Amém. Deus abençoe.